Oi, gente, prazer, tudo bem? Meu nome é Tamara Pinheiro, sou CEO e diretora criativa da OE, Hub de Impacto e Inteligência Cultural. Cresci na zona leste da cidade de São Paulo, mas já morei praticamente todas as periferias de todas as zonas que existem. Oi, gente, eu sou a Natália Henrique, sou CEO do Black Office, sou comunicadora, educomunicadora, sou sobrinha da Rosana e eu falei que cada episódio ia trazer um marcador sobre mim, só das mulheres negras importantes da minha vida e da minha realidade. Gente, hoje o assunto principal aqui é AI e mercado da criatividade. Então, a gente está numa semana aí que muitas polêmicas estão surgindo em torno da inteligência artificial, mercado criativo no geral, e a gente queria falar um pouco sobre isso, primeiro porque somos publicitárias, e segundo porque a tecnologia eu acho que permeia todas as nossas entregas, assim, sem Verdade. tirar nem pôr. E eu acho que o Black Office também, Nath, é um espaço onde a gente fala de ferramentas digitais. É verdade, porque a gente tenta tirar e responder a frase de quem tem medo da tecnologia. A gente usa tanto no dia a dia e ela tomou agora outra proporção, que é o nosso campo profissional, ainda mais enquanto publicitárias criativas e tudo mais que a gente possa ser. Eu acho que a tecnologia, antes do boom da AI, era muito a questão da automatização e como fazer, de repente, algo, né, que você fazia muitas vezes, máquinas, né, ter ali uma efetividade muito maior do que, de repente, se tivesse um corpo humano. Hoje, a gente está indo para um outro campo dessa tecnologia, onde, tecnicamente, ela pensa e ela produz também algo criativo, não do nada. Então, eu acho também muito legal a gente falar sobre isso. Eu acho que as pessoas que são especialistas em tecnologia falam muito sobre a AI se alimentar das nossas referências. Sim, Então, a partir do momento em que a gente usar ela como referência, vai ficar repetitivo, vai ficar ruim, a gente vai travar. Mas eu acho que hoje a gente está no momento em que as pessoas estão descobrindo a capacidade dessa ferramenta. E a gente também tem um campo jurídico muito aberto ainda, porque é um mercado novo, é tudo muito novo. E qual é a ética, qual é o limite da jurisdição, né? De criatividade e tecnologia. E hoje eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim. Até iniciando a polêmica com esse caso recente, o ChatGPT sofreu aí uma atualização, uma recente polêmica com o estúdio Ghibli, que é um estúdio muito, muito, muito famoso e que tem uma linguagem muito própria em que as pessoas, quem é fã, né, eu acho que gosta muito de como as coisas são desenvolvidas. Eles falam muito aqui que são animações que são desenvolvidas com alma, com referências, com história. E é a partir do momento que você coloca uma outra imagem ali para, né, para gerar uma imagem que tem a mesma linguagem de algo que tecnicamente era artesanal, que tinha um artista por sim, trás daquilo, verdade. qual é o limite disso, né? Além dessa atualização ter saído, ela também saiu sem uma autorização do próprio artista que tem essa linguagem, né? Ele, por exemplo, falou que nem sabia que o ChatGPT estava trabalhando em cima dessa linguagem. Então, ele está processando o chat, mas eu acho que acende aí muitas polêmicas, muitas camadas. Uma é, criativamente, será que vale a pena eu ter um estilo hoje em dia, né? Eita. Eu vi vários na minha bolha de minha bolha criativa, eu não vi tantas réplicas das fotos com a animação, exatamente porque as pessoas são pessoas que produzem É, algo criativo e na hora que elas bateram o olho naquilo, elas falaram, cara, eu não vou fazer isso. Eu, meio que de forma involuntária, também pensei nisso, porque eu falei, pô, muito legal, mas aí fica fácil, né? Em que momento o trabalho de um ilustrador volta a ter uma importância que ele tinha antes? Então, eu acho que a gente também tem que parar para pensar nisso. Várias pessoas no Twitter, inclusive, estavam falando, estudantes de designer, do tipo, cara, depois dessa atualização, eu já estava me sentindo um pouco inseguro antes de permanecer estudando designer. Depois dessa atualização, assim, tipo, piorou, porque
o ChatGPT tá fazendo tecnicamente o meu trabalho. É. Então, como que fica isso, né? A gente encontra o meio do caminho ou a gente chega à conclusão que algumas profissões talvez estejam obsoletas, mas se elas se tornarem obsoletas, o próprio ChatGPT fica sem referência para ele criar algo novo também. Então, quais são os limites desse novo cenário criativo que nos encontramos? Para mim, tem 2 pontos que eu queria trazer aqui, tá? O primeiro são o esvaziamento dessa estrutura e jornada criativa do artista, porque, gente, confesso, a minha sogra, ela fez, jogou lá no grupo da família, toda animada. Acontece. O meu querido marido reclamou que ele estava mais claro do que ele é, a partir da foto. Beleza. Mas para minha sogra era só a foto bonitinha, fofinha, que dá para criar agora e a gente mandar. E aí eu trago esse lugar do esvaziamento da criação artística e da jornada desse artista. Você falou, né? São imagens e ilustrações que são geradas com alma, que traz um contexto histórico, mas que ele vai se esvaziando nessa larga produção em massa, assim. Isso pra mim é muito doido. Super. E aí, um segundo ponto que eu queria trazer, eu até falei, né, de quem tem medo da inteligência artificial, o quanto a gente trabalha junto, porque foi isso que você falou. Se eu não estiver produzindo, se eu não estiver munindo essa inteligência artificial com dados, com inputs, ela não vai criar sozinha. Ela é sempre baseada em dados e criações que já estão expostas dentro da internet. Claro, sem autorização, esbarrando o que seria a autorização de um artista, como foi feito, Sim. mas ela se baseia a partir dessa criação e base de dados. Então, como a gente faz o equilíbrio desse artista, desse publicitário, desse copyright que cria e que precisa se sustentar enquanto profissional, e ao mesmo tempo ter essa inteligência artificial muito como parceira do que pode ser a rapidez, a agilidade, a inovação das nossas criações. Eu acho que a rapidez e a agilidade é um ponto forte nessa discussão, porque eu acho que ela adianta muito a nossa vida. Eu preciso produzir em larga escala. Exatamente. Então, o mercado exige isso da gente. Eu acho que se tiver algo muito artesanal, a gente acaba perdendo, porque a gente acaba perdendo essa produtividade que a inteligência artificial nos dá. Hoje a gente está falando de um estúdio de animação muito famoso, mas a gente também tá aí com uma crise no mercado musical, por exemplo. Sim, verdade. O Léo Santana, mês passado, deu uma declaração de que as 5 primeiras músicas do top 5 do Spotify Brasil, ele nunca tinha ouvido falar quem eram os cantores e ele nunca tinha ouvido essas músicas na rua. Então, são músicas feitas e produzidas por inteligência artificial que mapeia o que é tendência, né, que esses jovens estão ouvindo, e criam músicas em cima dessas tendências. Então, eu nem sei, mas como que é o nome daquelas músicas que agora é tudo junto? Você pega uma música antiga, tipo, quem não quer sou eu, sabe? Que é o funkzinho. É alguma coisa E família, alguém assim. conta aí. Eu não lembro, mas acredito que essa seja uma das músicas criadas por inteligência artificial, porque se você for ver, realmente não tem ninguém ali, nenhum DJ que você conheça. Então, eu acho que a inteligência artificial, a gente está num momento de virada. Muita coisa, além do mercado criativo, a gente está falando de carro que anda sozinho, a gente está falando de coisas que às vezes são bem assustadoras para quem nasceu nos anos 90. Pra gente só existia, tipo, no Flintstones. No Flintstones ou nos Jacksons? Nos Jacksons, é ao contrário. Mas Ou no Simpson, que é sempre visionário. sempre visionário, mas como a gente encontra o meio do caminho para isso, até para não se perder. Porque eu acho que é o grande medo de qualquer pessoa quando há alguma ferramenta ligada à inteligência artificial e essa pessoa trabalha com isso, assim. Sim. Você trouxe esse ponto do se perder, tá? E eu lembrei de um exemplo, não vou trazer nomes, mas eu vou contar essa história e a pessoa vai saber que é ela. Mas eu tenho um amigo de faculdade que ele usa IA, gente, pra tudo, assim. Tudo, 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 tudo. E aí, um belo dia, durante a aula, o GPT caiu.
E aí ele entrou em desespero, porque ele começou a perguntar pra todo mundo: tá funcionando seu celular? Tá funcionando seu computador? E tipo assim, não tava funcionando de ninguém. Sim. E aí o desespero dele foi tamanho, porque ele falou assim: eu preciso entregar uma planilha amanhã cedo. E tá tudo no GPT. Como que eu vou entregar? Eu vou atrasar pro cliente. Então, tipo assim, ele entrou Num num desespero. desespero, num grande, Looping enfim, de desespero. num colapso de quem sou eu e a minha inteligência enquanto eu produzo especialista e quem sou eu dentro da inteligência artificial Sim. como especialista. Foi muito engraçado. A gente ficou dando risada da cara dele, porque é isso, eu não uso pra tudo, então é fácil você rir do outro. Mas ele foi se colocado a postos, assim, o que que eu faço agora? Eu acho que tem muito esse lugar de dualidade do que é muito bom. E aí eu, como criativa, vou dar até um exemplo. Aham. Antigamente, pra gente criar qualquer peça de forma independente ou qualquer coisa, era um sacrifício porque não tinha o banco de imagens. O problema de qualquer campanha independente ou de qualquer, sei lá, projeto independente era ter um banco de imagem. Hoje, a inteligência artificial tirou esse lugar. Ela gera as imagens e a gente pode usar para absolutamente qualquer coisa. Isso foi um grande avanço, um grande avanço Verdade. para a área da comunicação, publicidade no geral. Acredito que até as agências, inclusive, pararam Sim. de assinar banco de imagens porque não faz mais sentido. Não só tanto o banco de imagens, mas também a parte de vídeo, tá? Tem um exemplo bem legal do próprio Itaú, e eu não vou lembrar qual foi a agência associada ao Itaú, que eles recriaram a Copa Feminina. Então nunca teve uma Copa Eu Feminina vi anteriormente. essa ação. Então eles recriaram como se existisse a primeira Copa Feminina do mundo, assim. E foi todo feito em o filme. Foi, e inclusive tem, da mesma campanha, tem Aham. um álbum Sim. E assim, feminino, e as assim. mulheres que são jogadoras de futebol se emocionaram, sim. Com Viram o filme e se emocionaram, porque elas se viram na Copa que nunca existiu. E aí a gente tem uma outra polêmica em contraponto a isso. Olha que louco Eita. também, que é a campanha da Elis Regina, Eita, essa é que é polêmica da mesmo. Volks, você lembra? Sim, eu lembro, Da eu lembro. Volkswagen. Então fizeram a campanha da nova perua com a Elis Regina cantando, com a autorização dos filhos, é Sim. óbvio. Mas isso gerou uma polêmica muito grande de qual é o limite, porque, querendo ou não, Elis Regina já tá morta há muito tempo. E se você pega uma criança, uma adolescente de 15 anos e ela vê uma campanha daquela, ela acredita que aquela cantora está viva. É verdade. Então, qual é esse meio do caminho que a gente precisa encontrar? Que sim, eu acho super legal reverenciar, eu acho que até faz a nova geração conhecê-la, mas como também não fica algo, sei lá, mórbido. Eu não sei se você sabe, mas inclusive grandes artistas como Madonna, Snoop Dogg, são esses dois que eu sei, eles já assinaram papéis falando que após a morte deles não pode usar a imagem deles em inteligência artificial. Então, assim, é um assunto que é muito importante a gente falar. E como que vai ser esse futuro? Porque é muito fácil recriar alguém que morreu em um filme. É. E parece muito real. Então, criativamente, é muito importante reviver essas pessoas, o legado dessas pessoas de alguma forma. Mas eu acho que, eticamente, a gente precisa encontrar um limite, porque senão a gente vai entrar em um filme distópico. Eita. Essa é a minha percepção, assim, eu posso estar errada. E aí, gente, você tá com medo da inteligência artificial ou você tem utilizado? O que que você enxerga e pensa de futuro quando a gente fala de IA? E aí, galera, conta pra gente, vocês têm medo ou não da inteligência artificial? Você acredita que ela vai ser uma aliada, né, nesse processo criativo e tecnológico que a gente anda trilhando? Ou ela será um impeditivo aí, acabará nos atrapalhando até as nossas conexões? Porque já surgiram até essas camadas de problematização também. Então é isso, deixe o seu comentário aqui pra gente. Esse é um podcast produzido por DMEC e produtora Voz Ativa e idealizado pela Aue e o Black Office.